Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão prontos para ouvir um novo, para a revelação da palavra, a iluminação dessa graça em nossos corações? Temos a certeza que, se nós nos abrirmos, nós vamos receber. Amém? Devemos receber a palavra, com o coração aberto, com o coração ensinável, com o coração de criança. Por mais que a gente já tenha ouvido sobre um assunto, para que esse assunto ele seja revelado em nosso coração, a gente precisa se abrir, abrir mão daquilo que a gente já aprendeu para desejar que Deus ele traga novas revelações, porque a palavra de Deus ela é nova a cada dia. Então, quanto mais a gente, mesmo que você escute sobre fé, todo domingo sobre a graça, sempre a revelação dessa graça, sempre a revelação dessa nova aliança, sempre algo novo que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações. Amém? Então, esse é o momento que a gente se aquieta a nossa alma, a gente abre o nosso coração e a gente fica pronto para a palavra. Amém? Para que essa palavra ela caia no bom solo do nosso coração, ela produza o efeito para o qual ela foi enviada. A Bíblia diz que ela não volta vazia, ela vai ser ministrada. O desejo de Deus é que ela encontre lugar em nossos corações, encontre lugar em nossas necessidades, encontre lugar naquilo que o Senhor precisa ensinar, precisa tratar, precisa mudar, precisa edificar, precisa que a gente transforme a nossa vida, que a palavra ela tem esse poder de nos transformar, de iluminar. O salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, para o hoje, e luz para o meu caminho, para o meu dia a dia. Então, todo dia a gente precisa dessa luz da palavra. Amém? Então, ora comigo, esquece os problemas, esquece o celular só se for para a palavra, esquece aquilo que você vai resolver amanhã ou essa semana. Deus já preparou tudo. Amém? Esse é o momento da gente sentar aos pés de Jesus, como fez Maria, A Marta estava ali meio preocupada, então ela perdeu aquele momento precioso que era aprender, que era estar aos pés de Jesus. Mas a Maria, ela sentou para escutar. Esse é o momento que a gente se senta para escutar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, nessa noite nós vamos falar sobre a palavra de Deus, a palavra que nós falamos, a confissão da palavra. Estamos em uma nova aliança, uma aliança de superiores promessas, estamos na graça, Jesus pagou um alto preço por nós, nos salvou, nos redimiu, nos justificou, para que nós possamos andar em novidade de vida. Amém? Em todas as áreas. Tivemos essas semanas diversas ministrações sobre o governo, sobre governar sobre emoções, governar sobre o corpo. O pastor trouxe diversas mensagens maravilhosas. E entre elas, teve uma que ele falou sobre falar, O governo do corpo através da fala, não é isso? Não foi isso? E isso é muito importante, porque se nós falarmos errado, se nós não vigiarmos naquilo que sai da nossa boca, nós vamos estar sempre atrapalhados, sempre presos com aquelas palavras negativas. Isso vai atrapalhar a nossa vida, vai murchar a nossa fé, isso não vai nos edificar. Porque nessa nova aliança, Deus nos deu um novo coração, Deus nos deu um espírito recriado, e Deus deseja que a gente governe com o nosso falar. Amém? O pastor falou sobre governo. E através das nossas palavras, nós podemos vencer ou perder, porque palavras negativas sempre vão nos trazer para baixo. Palavras que não estão em linha palavras que saem da nossa boca, que não estejam em linha com a palavra de Deus, vai atrapalhar a nossa vida. Não vai impedir que nós possamos progredir. Amém? E Deus quer que a gente progrida, Deus quer que a gente avance, Deus quer que a gente reine. E para reinar, a gente precisa ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Amém? Somos o povo da fé. Amém, gente? Diga, eu sou da fé. E quem é da fé, fala fé. Quem é da fé nunca vai falar incredulidade. E a gente tem visto, infelizmente, as pessoas liberarem muitas palavras de incredulidade e quererem viver uma vida de vitória. Eu não posso querer viver uma vida de vitória se eu falo incredulidade. Porque toda incredulidade é contrária à palavra de Deus. Você nunca vai ver Deus falar incredulidade, nem Jesus, quando passou aqui na terra, Jesus não falou incredulidade. Ao contrário, Jesus nunca falou aquilo que ele estava vendo. Ele falou aquilo que ele queria ver.
Amém, gente? Então, nessa noite, nós vamos avançar mais um pouco a respeito do cuidado que nós devemos ter com aquilo que sai da nossa boca. Aquilo que sai da nossa boca vai nos governar. Aquilo que sai da nossa boca vai dizer qual nível de vida nós vamos viver. Amém? E temos aprendido muito, sempre, todo domingo, palavras têm sido liberadas a respeito de um modo diferente de vida que Deus deseja de cada um de nós. Amém? Deus nos chamou para a gente reinar, para a gente vencer. Somos mais do que vencedores. Mas para isso é preciso a gente ter muito cuidado. Cuidado em todas as áreas. Mas nessa noite a gente vai falar especificamente sobre a fala. Amém? Aquilo que sai da nossa boca. Então, vamos começar. Queria que André colocasse aí 2 Coríntios 4 e 13. Amém, irmãos? Palavras são sementes. Palavras são sementes. Diga, palavras são sementes. Que sementes eu tenho plantado? Porque a gente tem visto pessoas liberar sementes de morte. E tudo aquilo que eu semeio, eu colho. Se eu libero palavras de morte, palavras de incredulidade, eu vou colher daquilo. Então, olha só, gente. Nós somos o povo da fé. Amém? Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 4, 13. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui. Amém? Temos, porém, o mesmo espírito da fé. Diga, espírito da fé. Diga, eu tenho o espírito da fé. Diga, e quem tem o espírito da fé, não fala incredulidade. Então, irmãos, está dizendo aqui que nós temos o espírito da fé, por isso nós cremos, quem é da fé crê, amém? Por isso nós falamos. Eu criei, por isso falei, também nós cremos, por isso falamos. Falamos o quê? A palavra de Deus. Falamos aquilo que Deus diz a nosso respeito. Não falamos o que vemos, porque não andamos pelo que vemos, não andamos por vista, andamos por fé. Amém? Mesmo que a situação esteja contrária, mas nunca fale aquilo que você está vendo. Fale aquilo que você quer ver. Amém? Eu não vou falar aquilo que eu estou vendo. Eu posso ver um quadro de morte, eu posso ver um quadro negativo, mas eu vou ficar com aquilo que a palavra de Deus diz, porque aquilo que Deus diz é, irmãos. Aquilo que Deus diz é. Deus nunca vai dizer que eu não tenho, que eu não posso, que eu vou morrer, que eu sou isso, que Ele não me ama, não. Na palavra você vai sempre ver, eu te amo, eu sou contigo, eu sou tua força, eu estou ao teu lado, então é isso que eu vou falar. Temos o mesmo espírito da fé, cremos e falamos. Cremos o quê? Na palavra. Devemos falar a palavra. Nunca devemos emprestar nossa boca para um espírito de incredulidade, porque esse não é o espírito de Deus. Amém, irmãos? Então, entender que palavras são sementes é esclarecedor e libertador, porque a verdade liberta. E conhecereis a verdade está na palavra, e essa verdade vai nos libertar. Amém? E vai nos esclarecer. Ela traz luz e entendimento. A exposição da tua palavra traz luz e entendimento. Por isso é importante meditar na palavra todos os dias, para entender aquilo que é nosso por direito. Amém? Aquilo que Deus deixou na palavra é. Se tem que duvidar, duvide das suas dúvidas, mas não duvide da palavra. Se Deus está dizendo que você é isso, então nós temos que ficar com a palavra. Amém, irmãos? Palavras criam realidades. A instrução de Deus para nós é que vigiemos o que sai da nossa boca. O provérbio diz que devemos colocar freio em nossa boca, para não estar soltando esse menino, esse marido, essa vida e tal, essa mixaria. Não, gente, não pode ser assim. Amém? Vigiar com o que sai da nossa boca. Pastor, nesse domingo, acho que foi uns 3 domingos passados, ele falou sobre o governo da boca, né, daquilo que nós falamos, que governa o nosso corpo. E ele, creio que muita gente estava aqui, ele falou sobre lá em Tiago, não foi isso? Que um barco, né, um navio tão grande, com um pequeno leme, ele dá curso àquele barco. Então a língua também é um pequeno membro, mas ele pode destruir. E palavras depois que saem, irmãos, vivemos em um reino espiritual que é tão real como o reino físico. E que no reino espiritual não existe brincadeira. Não, eu falei brincando, não, eu falei sem querer, não existe isso, irmãos. Depois que é liberado, não vai voltar vazia. Você está aqui? Você entende a importância da gente ter cuidado? Esse menino não presta e tal, essa vida miserável. Depois que isso é liberado, irmão, não existe no reino espiritual, foi brincando, foi sem querer. Foi liberado, devemos ter cuidado com isso. Amém, irmãos? Tiago 3,2, coloca por favor, André. Diga, eu vou vigiar o que sai da minha boca. Libera, irmão, libera, eu posso, eu tenho, libera aquilo que diz a palavra.
Tiago 3,2 diz o seguinte, ó. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito. Perfeito aqui é maduro, tá? Deus quer que a gente seja cristãos maduros, para não estar tropeçando toda hora com palavras de incredulidade. Amém? Então, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, precisamos ter muito cuidado. Foi essa passagem também que o pastor leu, quando ele estava falando sobre o governo do corpo através de nossas palavras. Então, Deus quer nos trazer esse amadurecimento no nosso espírito, para que a gente possa não estar toda hora falando incredulidade. Amém? Estamos em um processo de amadurecimento, estamos crescendo a cada dia, somos o povo da fé e vamos viver, irmãos, vamos colher de palavras que a gente está semeando. Na realidade, Jesus semeou e nós vamos colher tudo aquilo que Ele plantou. Amém? Mas para que a gente possa colher, a gente precisa saber o que é nosso, o que é direito nosso, para que a gente possa estar reivindicando através da palavra. Amém? E Provérbios 18 e 20 ao 21, é muito conhecido também, a gente conhece, mas a gente tem que trazer sempre à memória isso, tá? Mesmo que você conheça, a palavra tem que estar sempre fresquinha em nossa mente. Olha o que é que diz aqui Provérbios 18 e 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produz os nossos lábios se satisfaz. A morte, diga morte. Diga vida. Estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Vamos comer, irmãos, dessas palavras de vida. Palavras de Deus são palavras de vida eterna. Amém? Então, vamos colher de sair do que aquilo que a gente está falando. Mas para isso a gente tem que ter cuidado para não sair palavra de morte. Nunca diga que não vai dar certo. Nunca diga que você não pode. Sempre diga eu posso. Mesmo que você não saiba, você declara a palavra de Deus, ela me dá sabedoria. O Espírito de Deus me traz sabedoria. E mesmo que eu não esteja conseguindo resolver essa situação, mas Deus vai me dar entendimento. Deus vai me dar sabedoria para eu resolver isso. Amém? E a sabedoria vai vir. É melhor do que estar falando negativo. Porque senão você já começa como um derrotado. Quando a gente começa a liberar palavras negativas, a gente já entra perdendo. E em Deus não existe derrota. Amém, irmãos? Então ficamos presos com o que nós falamos. Nós ficamos enredados. Está lá em Provérbios 6:2, André. Coloca, por favor. Olha só o que é que diz, irmãos. Estás enredado com o que dizem os seus lábios. Enredado é preso. Em outra versão diz, estás preso. Você fica preso. Quando você diz, não posso, vou morrer. Irmão, nunca diga isso. Eita, vou adoecer. Nunca diga isso. Você espirrou. Mas quando você libera a palavra, eita, vou adoecer, vou gripar, eu acho que eu vou gripar. Acabou, você fica preso com aquilo. Em vez de dizer, vou gripar, no meu corpo opera vida, no meu corpo opera saúde. Não, mas todo mundo está pegando dengue, está pegando não sei o que aí. Em mim, praga nenhuma chega à minha tenda, irmãos. Porque senão a gente vai estar falando negativo. Não, isso acontece com todo mundo, irmãos. Você não é todo mundo. Você não é qualquer coisa. Você é um filho de Deus. Amém? Existe uma proteção do sangue. Existe uma proteção de Deus sobre nossas vidas. Praga nenhuma chega à minha tenda. Amém, irmãos? Então, estáis presos com as palavras da tua boca. Então, devemos ter bastante cuidado. Tá bom, irmãos? Pare de falar, a minha diabetes. Já viu pessoa falar assim? O meu câncer, a minha diabetes, a minha... Não, irmão, não é sua. Sabe por quê? Porque ele já levou. Não, meu colesterol, minha pressão alta. Não, você não tem nada disso. Isso pode até estar afetando o teu corpo no momento. Mas aquilo que é direito em um filho de Deus é saúde divina e perfeita. Nunca tome posse daquilo que não é seu, que não é sua realidade. Porque essa realidade, essa doença, esse mal, Jesus já levou sobre si. Todas as nossas enfermidades. Quando você se aposta daquilo, você fica preso. A minha diabetes, a minha não, irmão, não é sua. Foi dele, ele levou, na cruz ele já levou toda a maldição. Ele se fez maldito em nosso lugar, para que as bênçãos de Abraão, está lá em Filipenses, viessem até nós, os gentios. Quem não tinha direito, nós éramos gentios, não tínhamos direito nem a essa aliança que nós vivemos hoje.
mas ele é tão bom que ele, dos povos, gentil, judeu, dos gentios, os judeus, não é? Ele, de todos, ele fez um povo só, que é a igreja. Amém? Então ele fez um só povo. Ele reuniu uma família. E essa família que ele reuniu, ele restaurou. Uma família sarada. Uma família próspera. Uma família alegre. Uma família vencedora. Porque a família de Deus não é uma família derrotada. Se você se vê como derrotado, Deus não te vê como derrotado. A família de Deus é uma família vitoriosa. O apóstolo Paulo disse, graças a Deus, porque em Cristo sempre eu tenho vitória. Amém, irmãos? Então devemos ter cuidado para não estar dizendo a minha. Senão você fica preso, tá? A minha, os meus débitos. Não, você pode estar até passando por um momento difícil financeiramente, mas você é provido por Deus. Você é muito abençoado. Então, sempre que pegar em dinheiro, diga, minhas contas estão pagas e há dinheiro sobrando no meu bolso. Pai, obrigado, porque vai dar para eu pagar tudo. Nunca diga, eu já vi muitas pessoas pegar e dizer, essa mixaria, esse dinheiro não dá para nada. Irmão, você fica preso com aquilo. É pouquinho, mas Pai, obrigado, porque você multiplica o meu pouco. Você multiplica o meu pão. Vai dar para eu pagar tudo e ainda vai sobrar. E deixa o resto com Deus, irmão, descansa. Honra o Senhor com os teus bens também, tira aquilo que é de Deus, né? Se bem que você não der ou não der, isso não vai mudar o que você é, mas assim, a generosidade de um filho de Deus é uma questão de confiança, amém? De honra a Deus. Então nós amamos honrar a Deus. E Deus sempre multiplica, irmãos. Sempre vai haver pão para comer e semente para semear, amém? Mas cuidado com o que você fala. Pastor, eu me lembrei dele hoje, eu estudando a palavra, ele sempre gosta, em toda mensagem, não sei se você já notou, ele fala sobre a lei da primeira menção. Porque segundo alguns estudiosos da Bíblia, toda vez que algum assunto ele é mencionado a primeira vez na Bíblia, é porque Deus tem algo que ele quer ministrar em toda a Bíblia. Porque a Bíblia é versículos, não é respondendo outros versículos, né? Versículos ligando versículos. E nós vemos logo no começo, lá em Gênesis, Deus falando sobre o poder da palavra. Não é isso? Lá em Gênesis 1 e 3, você vai ver logo o nosso Pai, um Deus Criador, falando. Mesmo todo aquele caos, Deus não falou o caos. Deus falou aquilo que ele queria ver. Amém? Então, sempre que a lei dessa primeira menção é mencionada na Bíblia, é porque Deus tem algo para ministrar aos nossos corações, para nos ensinar. E você vai ver logo na Bíblia Deus falando algo que ele queria ver. Mesmo o caos estando ali estabelecido, Deus não falou o caos. Deus não abriu a boca e disse, poxa, como tem tantas trevas, poxa, como as coisas estão difíceis. Não, Deus começou a liberar o que ele queria ver. Isso traz uma lição para nós, irmãos. Fale aquilo que você quer ver. Fale a sua montanha. Está lembrado Marcos 11, 23? Jesus falando, olha gente, se você não duvidar, mas crer que se fará aquilo que você está dizendo, você vai dizer essa montanha, lança-te daqui a acolá. E se você não duvidar no coração, porque a dúvida do coração vai acontecer. Amém? Amém? Então nessa lei da primeira menção, você vai ver sempre um Deus Criador falando. Deus falou o quê? Aquilo que ele queria ver. Gênesis 1 e 3 começa a Bíblia. A Bíblia diz, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e viu Deus, né, as trevas, mas aqui, ó, Deus começou a falar, ó, disse Deus, haja luz, diga luz, e houve luz. Então, irmãos, que haja luz em nossas finanças, que haja luz em nossa saúde, que haja luz. Deus é um Deus de luz, Deus é luz, nós somos a luz no mundo. Nenhuma área de nossa vida é para ter trevas, porque a luz de Deus, ela brilha sobre nós, e nós somos luz. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus é o Pai das luzes. Quem são essas luzes? Diga, somos nós. Amém. Nós somos luz do mundo. Deus, o Pai das luzes, começou a criação falando, haja firmamento, haja luz, haja peixes, haja. Mas quando chegou na vez do homem, Deus não disse, haja. Você sabe disso? Deus disse, façamos. Vamos criar. E Deus nos criou com muito amor. Amém?
Próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criando o homem, e não criou o homem como um robô. Ele criou aquele homem com muito amor, e depois a Bíblia diz que ele soprou. Soprou o quê? No original grego é o ruach, o fôlego de vida. O próprio Deus soprando o seu Espírito sobre nós. E esse Espírito hoje habita dentro de nós, que nascemos de novo. Amém? Por isso que temos esse poder também de falar como Deus fala. Como Deus nos ensina que, assim como Ele criou as coisas, assim como Ele mudou situações, Ele quer que nós possamos cada dia falar e mudar situações em nossas vidas. Começar a semana, começar o dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse dia eu vou vender, esse dia eu vou prosperar, eu vou para uma audiência e vai dar certo. Eu vou sair, vou voltar e nada vai me acontecer. Tem pessoa que sai com medo, irmão, de acidente, com medo de ser roubado. O que é que acontece? Tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente dá foco, aquilo pode acontecer. Se você pensa muito em morte, pensa muito em assalto, pensa em acidente, isso pode acontecer. Muda essa mentalidade. Jó disse, no livro de Jó, diz que tudo aquilo que eu temia, me aconteceu. Então imagine como era a vida de Jó. Medo. A Bíblia diz que os filhos dele saíam, ele sacrificava com medo que os filhos pecassem. Acontecia qualquer coisa, ele sacrificava. Medo. Irmãos, Deus não nos deu o espírito de medo. Por mais que o mundo esteja caótico, nós não vivemos à luz do mundo. Nós vivemos em outra realidade. Pode 1.000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, sai sem medo. Não, mas ninguém está vendendo, no final do mês ninguém vende. Quem foi que disse que você não vai vender? Você vai ficar com o que Deus diz na sua palavra, que tudo que você coloca as mãos prospera? Ou vai ficar com o que o mundo está vivendo, a forma do mundo? A Bíblia diz, não vos moldeis a essa cultura do mundo. É uma cultura que não vende no final do mundo, no final do mês, que está difícil para todo mundo e tal. Essa área que eu atuo tem pouca vaga de emprego? Não, irmãos. Pode ter pouca vagas para outras pessoas, mas para você tem uma vaga. Para você é filho amado, Deus cuida de você. Então não tenha medo. Amém? Amém. Salmo 33 e 6, André. Estamos falando sobre a lei da primeira menção. Aquilo que Deus quis ver, Deus falou e aconteceu. Amém? Olha só, o que é que diz aqui no Salmo, o salmista ministrando sobre isso, ele fala, no Salmo 33, 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Os céus, por sua palavra, pela palavra de Deus, foi feita. E pelo sopro da boca de Deus, o exército deles, tudo que Deus declarou aconteceu. Então, irmãos, palavras têm poder. Amém? Deus criou pelo poder de sua palavra. Romanos 4, 17. Olha o que é que diz, irmãos. Preste atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso. Como está escrito, isso é Deus falando para Abraão. Por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual Abraão creu. Abraão creu em quem? Em um Deus que vivifica os mortos, porque se lembre que Abraão já tinha 100 anos, quase 100 anos, quando foi ser chamado para ser pai de multidão. Então, para ele crer naquilo ali, ele tinha que crer em um Deus que realmente é um Deus de milagres, porque na vida de Abraão só um milagre. E Deus é especialista em milagres. Milagres foi feito para acontecer, irmãos. E milagre para um filho de Deus deve ser algo natural. Amém. Não, milagre é natural, irmão. Não que eu não posso. Você pode, creia que você pode. Porque milagres para Deus, milagre é o melhor que Deus sabe fazer. Deus é um Deus de milagres. Amém. Deus quer liberar milagres, mas muitas vezes a gente não crê. Não por causa disso, não por causa... Não, irmão. Esquece tua idade, esquece a dificuldade. Não, que eu não posso nunca, não vou estar vendo que eu não vou nunca morar numa casa dessa. Irmão, nunca diga isso. Na sua condição talvez você não pode, mas Deus, na condição de Deus, na condição que Deus supre, você pode tudo. Amém. Do nada Deus cria situações, você vai morar em um lugar bom, um emprego melhor, uma profissão nova. Não sei, tantas coisas que Deus quer fazer.
Se nós pudéssemos olhar, ou falar assim para ficar mais entendido, os celeiros de Deus como estão cheios. Os celeiros de Deus estão cheios, prontos para derramar chuva seródia, a chuva seródia temporã, dá o trigo, dá os tesouros escondidos para nós, mas a gente está muito travado, não posso, não tenho, não dá, está vendo que eu não posso, está vendo, irmão, você não pode, mas Deus pode. Amém? Deus tem, Deus pode, Deus é, porque Ele é um Deus, olha só, irmãos, nosso Pai, é um Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus chama à existência as coisas que não existem. Nós devemos chamar à existência as coisas. E eu quero dizer uma revelação para você. Para nós hoje, não existe coisas que não existem. Para nós hoje, na Nova Aliança, tudo está pronto, tudo já existe. Amém, aleluia. O casamento que você deseja já existe. Ou a porta de emprego já existe. O lugar já existe. Tudo já existe. Nós precisamos só ter fé e entrar nisso, crer nisso. E isso será liberado, porque já existe, irmão. Está feito. Quando Jesus disse está consumado, Ele queria dizer está feito. Eu não sei o que você quer, o que você precisa, mas já existe. Diga, já existe. Já existe. Aleluia. Aleluia. Irmãos, somos o povo da fé. Somos o povo da fé. Somos o povo que chama a existência as coisas que não são. Somos o povo que anda diferente. Não andamos segundo o curso desse mundo. Não andamos segundo a mentalidade desse mundo. Somos da fé, irmãos. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus... Alguém aqui já se aproximou de Deus? Amém. Creia que Ele existe. E que Ele é galardoador daquele que o busca. Amém? Hebreus 11. Esse capítulo fala sobre os campeões da fé. Amém? A galeria dos heróis da fé. Somos o povo da fé. Amém? Somos o povo que tem fé. Hebreus 11, a partir do 1, diz assim, ora, diga, a fé é. A fé é. A fé é o quê? A incredulidade? Não. A fé é a certeza, irmão. Amém. A fé é a certeza de que das coisas que nós esperamos, o que você está esperando, é a fé. E a convicção de fatos que se não veio, eu não vejo, mas eu creio. Porque pela fé, esses antigos obtiveram um bom testemunho. 3. Pela fé entendemos que o mundo, o universo, formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, pela fé, irmãos. Diga, pela fé. Diga, eu vou andar pela fé, eu vou viver pela fé, eu vou chamar a existência as coisas, eu vou mudar o meu mundo. David Robson, ele tem até um livretozinho que é Recria o Seu Mundo. Eu vou até voltar novamente, é um livro só de confissão, de versículos para você confessar. Versículo confissão de cura, confissão de justiça, confissão de família, e é maravilhoso. É só de confissão, você parar todo dia e começar a confessar a palavra. Para que isso, irmãos? Para nossa mente entender a nossa realidade. Amém? A confissão da palavra nos faz entender quem nós somos. A realidade na qual nós estamos inseridos. Amém? Então, quando nós começamos a confessar, você começa a confessar a cura, você começa a confessar, a sua mente começa a entender que aquilo é uma realidade para você. O Joseph Prince, ele conta a respeito de uma irmã, que ele sempre na igreja dele ensina sobre graça, sobre nova aliança, sobre fé. E uma irmã recebeu um diagnóstico de câncer. Não sei se vocês já viram esse testemunho. Mas só que nessa semana ele estava falando sobre fé e aquela irmã lembrou disso. O tema da mensagem daquela semana era aquilo que Jesus é, nós somos. Assim como Jesus é, nós somos nesse mundo. E quando ela pegou aquele exame lá e tinha um diagnóstico de câncer, ela trouxe para a palavra que se assim como Jesus é, nós somos, Jesus é curado, Jesus é sarado, então eu sou curado. Essa não é a minha realidade. Meu irmão, veja só, aquilo ali, aquele papel, o médico não estava mentindo, era algo real, entendeu? Era algo real. Mas a Bíblia diz que ainda que o diagnóstico do homem seja verdadeiro, que o médico não estava mentindo, mas o de Deus é maior, amém? A fé, ela não nega os fatos, porém, ela não aceita aqueles fatos. Ela
reage de uma forma positiva. E assim que aquela irmã pegou aquele exame, tinha que voltar uma semana depois, ela passou a semana toda confessando a palavra, liberando palavra de vida. Jesus não tem câncer, eu sou como ele é, então eu também não tenho câncer. Assim como Jesus é, eu sou. Se Jesus não tem, eu também não tenho. Ele já levou sobre si, ele já carregou no madeiro todas as minhas dores. E começou a confessar aquilo, confessar aquilo, confessar. E quando foi no dia marcado para voltar a fazer novos exames, mas a fé que ela criou, a realidade que ela criou, o mundo que ela criou através daquelas palavras, da fé que ela estava criando, pelo poder da confissão e pelo poder daquilo que a palavra diz, ela segurou aquilo por fé e não deixou sair palavras negativas da boca dela, porque se ela não tem a mente renovada, a primeira coisa que ela ia liberar era: vou morrer. É assim que acontece? Vou morrer. E agora? O que será de mim? E agora? Mas ela passou a semana toda crendo naquilo, confessando aquilo, confessando. Assim como Jesus é, eu sou aqui nesse mundo. Jesus não tem câncer, eu também não tenho. E o resultado, irmão, para resumir, quando foi fazer nova bateria de exames, que pegou o resultado, não tinha nada. Aí disse: vamos fazer novamente. Fez novamente, nada. E ela começou a rir, porque ela tinha certeza que aquilo era uma realidade para ela. Assim como Jesus é, nós somos. Jesus não é falido. Você não é falido. Jesus não tem medo. Jesus não é o derrotado. Sua família não é derrotada. A Bíblia diz que as famílias são benditas do Senhor. Sua família não é derrotada. Seu filho é herança. Filhos são herança. Então, seu filho é uma herança de Deus e vai dar muitos frutos. Nós preparamos os filhos e lançamos ele no mundo, mas aonde ele estiver plantado, eles vão prosperar. Então não tenha medo, descansa no Senhor, confia no Senhor, e nós vamos ver essas realidades daquilo que nós estamos confessando se manifestar a cada dia. Amém, irmãos? Então essas palavras de incredulidade, ela vai sempre murchar a nossa fé, sempre nos atrapalhar. Devemos ter cuidado, tá? Mateus, coloca por favor, André, Provérbios 10:11, primeiro. Estamos falando da palavra, tá? Estamos ministrando com base na palavra. Tudo aquilo que nós falamos, se não tiver base na palavra, não vale. Mas olha aqui, irmãos, Provérbios 10:11. Tem algum justo aqui? Amém. Diga, está falando comigo. A boca do justo é o quê? Manancial de vida. Não é manancial de morte. Não pode, Tiago diz que não pode de uma mesma fonte sair água amarga e água doce. Água cristalina e água suja. Então, é isso que tem que sair, ó. A boca do justo, que somos nós, é um manancial de vida. Mas a boca do perverso, que não é o nosso caso, mora a violência. A boca do justo, manancial de vida. Amém? Nós abençoamos. Nós não amaldiçoamos. Nós sempre liberamos palavras de vida eterna. Amém, irmãos? Mateus 4:4. Você se alegra com essa verdade, irmãos? Amém. Você se alegra com a palavra de Deus? Amém. Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Como foi que Jesus respondeu a Satanás? Como foi que Jesus respondeu às afrontas? Como foi que Jesus respondeu naquela dificuldade? Não foi dizendo: vou morrer e agora estou sozinho. Jesus respondeu com a palavra. Por isso precisamos, somos o povo da fé, somos o povo da palavra, entender a palavra, para no momento que for preciso, a gente liberar a palavra. Dificuldade, libera a palavra. Quando veio aquele momento ali dele ser afrontado por Satanás, e Satanás começou a liberar aquelas coisas ali querendo destruir ele, Jesus começou a liberar. Está escrito, Satanás, está escrito, Satanás, só o Senhor darás culto, só o Senhor. Não, eu vou te dar isso, nem só de pão viverá o homem. Jesus começou a liberar as palavras, que o coração dele estava cheio. Se nós não enchermos da palavra, quando tiver a necessidade, só vai sair vida. A boca do justo é um manancial de vida. Nós vamos liberar a palavra. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diga amém, irmãos. Amém. Palavras que saem da boca de Deus, é as mesmas palavras que devem sair da nossa boca. O evangelista Reinhard Bonnke, já falei isso aqui uma vez, vou falar novamente. Ele disse que teve a maior revelação. Aí é que ele disse que liberava a palavra e pregava com ousadia, porque ele sabia, depois que ele teve a revelação,
que Deus falou para ele o seguinte: banque, do mesmo jeito que você está liberando, a minha palavra na tua boca é a mesma coisa que a minha palavra na minha boca. Então a palavra de Deus na nossa boca é a mesma coisa que Deus estivesse falando, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, ele liberou a palavra, sustentou a palavra com o seu poder, liberou palavras de poder. Quando nós entendemos que nós somos boca de Deus, que assim como Deus nunca falou incredulidade, nós devemos imitar Deus. Você sabia disso? A Bíblia diz que devemos ser imitadores de Deus como um filho amado. Então, a palavra de Deus na minha boca é a mesma coisa da palavra de Deus na boca de Deus, porque somos filhos de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Então, a palavra do justo, a boca do justo, deve ser a mesma coisa que sai da boca de Deus. Amém? Aleluia? Mateus 12, 34. Aleluia, Jesus. Raça de víboras, não é o nosso caso, tá? Ele está falando aqui para os fariseus, para aquela galera lá que só queria afrontá-lo. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Nós somos bons, amém? Porque temos o Espírito de Deus. Porque a boca fala o que o coração está cheio o coração. Então o nosso caso é diferente. Nosso coração está cheio de Deus, cheio da palavra. Então nós falamos isso, a palavra. Amém, irmãos? Como eu falei, Jesus foi o nosso maior exemplo, Hebreus 1 e 3. Jesus foi o nosso maior exemplo. Jesus, mesmo em meio a uma dificuldade, ele nunca falava aquilo que ele estava vendo. Ele falava aquilo que ele queria ver. Olha, não tem pão. Ele disse: quem foi que disse que não tem pão? O que é que vocês têm aí? Tem dois pães e 4 peixinhos. Traz aqui. E multiplicou aquilo. Jesus nunca falou caos. Em meio à tempestade, Jesus nunca disse: nós vamos morrer. Os discípulos com medo: mestre, acorda, nós vamos morrer, nós vamos padecer. Jesus olhou e não falou aquilo que ele estava vendo. Falou aquilo que ele queria ver. Vento, mar, acalma-te, aquieta-te. E houve bonança, houve quietude. No meio da tempestade, fala a tempestade. Problemas cessem. Essas coisas devem cessar em nossas vidas, pelo poder da nossa palavra. Amém? Hebreus 1 e 3 diz o seguinte: Ele, diga Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Como foi que Jesus sustentou as coisas? Pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Jesus está assentado à direita de Deus. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele também, em lugares celestiais. E Jesus assentou, e agora existe uma obra perfeita que Ele fez na cruz. Existem filhos restaurados, que Ele está olhando lá de cima e está intercedendo por nós. E a Bíblia diz que Ele se alegra em ver a obra do seu penoso trabalho, que somos nós. E quer alegrar o coração de Deus? É quando nós andamos segundo a palavra dele. Quando nós cremos. A única coisa que agrada a Deus é fé, irmãos. Quer alegrar a Deus? Creia naquilo que está na palavra. Creia na obra de Jesus. Creia no que ele fez. Creia no que você é. Então isso agrada a Deus. Deus não se agrada de barganha, Deus não se agrada de holocausto, Deus não se agrada de nada disso. A única coisa que agrada a Deus é fé. É que a gente creia. É que a gente creia naquilo que ele fez. É que a gente não se veja, a gente não se diminua, irmãos. Tem pessoas se diminuindo a obra da cruz. Não, mas não é bem assim, eu preciso fazer isso, eu preciso pagar um preço. Não, irmão, você não precisa fazer nada, a não ser crer. Qual é as obras de Deus? É que creia naquele que Deus enviou. Jesus falou. O que é que agrada a Deus? É que a gente creia naquilo que ele fez por nós na cruz. Uma obra perfeita. Somos perfeitos nele. Então não diminua. Amém? Marcos 11, 23, André. Eu amo essa passagem, essa palavra. Isso aqui é Jesus. Gente,
Deixa eu lembrar essa passagem aqui para vocês. Essa é a passagem da figueira. Quantos se lembram? Jesus teve fome, Jesus era homem, os discípulos estavam cansados, queriam comer alguma coisa, passaram perto de uma figueira da figo, queriam comer um figo, chegou naquela figueira, não tinha nada, a não ser folhas. E aí Jesus liberou uma palavra de maldição para aquela figueira. Jesus disse, nunca mais, alguém coma fruto de ti. E Jesus liberou a palavra, Jesus sabia o poder que tinha a palavra e seguiu viagem. Amém, irmãos? E aí foi fazer obra lá, fez uns milagres, e no outro dia eles passaram sobre aquele lugar, sobre aquele mesmo lugar, e quando olharam, os discípulos, quando viram a figueira, eles viram que aquela figueira estava murcha. E eles ficaram assim, ficaram extasiados. Mestre, aquela figueira que você amaldiçoou, secou. E Jesus queria ensinar algo para eles, a respeito de palavras, irmão. Jesus queria ensinar para eles sobre palavras. E Jesus disse para eles, olha, gente, o que eu quero ensinar para vocês aqui, na hora que você liberar uma palavra crendo, você vai ver que vai acontecer, vai murchar. A doença vai murchar, aquela maldição vai ter que sair. Jesus queria nos ensinar que palavras têm poder. Amém, irmãos? Por isso que Jesus diz aqui, em Marcos 11, 23. Porque, em verdade vos afirmo que, se alguém disser, se alguém falar, se alguém declarar este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar. O grande problema é a dúvida. E não duvidar no coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será. 24, André. Por favor. Porque eu vos digo que tudo quando pedirdes, em oração pedirdes, credes que recebeste, e assim será convosco. Diga aleluia. Aleluia. Credes que você recebeu, credes que aqui Deus é bom, credes que aquilo vai se manifestar e vai acontecer. Temos que falar, em vez de estar apreciando a montanha, apreciando os problemas, devemos falar as montanhas. Falar qualquer montanha que queira atrapalhar o nosso avanço e dar uma ordem de comando para ela. Saia da minha frente. Eu vou prosseguir. Amém? Lança-te no mar. Sai. Medo sai. Depressão sai. Falta saia. Isso não é uma realidade para mim. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Então, qual é a troca que nós fazemos? Em vez de palavras de incredulidade, nós trocamos por as palavras de Deus. Amém? A troca perfeita é essa. Em vez de palavras negativas, a palavra de Deus. Não é aquele tipo de palavra de autoajuda. Porque a palavra de Deus não é palavra de autoajuda. É a palavra que nos ajuda. Amém? E então essa é a troca perfeita. Em vez de falar negativo, falar a palavra. E a palavra é positiva. Amém? Olha só as realidades. Devemos falar aquilo que é nossa realidade. Amém, irmãos? Eu troco palavras de incredulidade, palavras de medo por aquilo que é realidade para mim. Efésios 1:3. Olha as nossas realidades. Paulo, ele fala isso para nós aqui, através, escrevendo aos Efésios, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então diga assim, eu sou abençoado com toda a sorte de bênção. Eu sou abençoada com toda a sorte de bênção. Você já viu gente pedindo, Deus me abençoa? Deus me abençoe, Deus me abençoe. Irmãos, como a gente há muito tempo a gente tem caminhado ouvindo isso, não é? Mas nós não precisamos orar pedindo para que Deus nos abençoe, porque nós já somos abençoados. Deus já nos abençoou. Não está dizendo que Deus vai nos abençoar. Então eu não oro, Deus me abençoe. Pai, eu oro assim, Pai, eu te agradeço, porque eu já sou abençoado. Então não ore pedindo para Deus te abençoar. Ore agradecendo, porque você já é abençoado. Diga, eu já sou abençoado. Então são essas realidades, irmãos, que a gente vai trocando. 2 Coríntios 5:17. E assim que, se alguém está em Cristo, tem alguém aqui em Cristo? Não será, é nova criatura.
e as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, por que está remoendo o passado? Se você é novo, não remova o passado, não que eu já fiz isso, que eu era isso, que eu era... Irmão, esquece, porque a Bíblia diz que Deus já jogou no mar do esquecimento. Deus não se lembra dos seus pecados, eu não me lembro. Não, já matei, eu já fiz... Deus nem se lembra, irmãos. Se você puder conversar com Deus, Ele vai dizer, filho, eu nem me lembro disso, não quero saber o que você era, o que você fez, eu quero saber o que você é. E o que você é agora é um filho amado. É uma nova criatura. Então essa é a confissão. Pai, obrigado que eu sou uma nova criatura. Obrigado que tudo se fez novo. Obrigado, Pai, que hoje eu posso reinar em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Eu sou a tua justiça. Não, eu sou um pecador remido. Não, irmão, você não é pecador. Diga, eu sou justo. Eu posso pecar, mas isso não é o meu desejo. Todos nós pecamos, podemos pecar, mas a nossa natureza não é de pecado. Eu tenho certeza que ninguém aqui peca e gosta de pecar. Ninguém. Quem é nova criatura, quando peca, sente logo aquele, poxa, não devia ter feito isso. Não é verdade? Por quê? A natureza de Deus que está em nós é uma natureza santa, então ela não condiz com o pecado. Mesmo que nós pecamos, nós não temos prazer no pecado. Pecador é quem peca e tem um desejo no pecado. É aquele cara que diz, eu gosto de fazer isso, eu gosto. Mas nós não gostamos disso. Pecado é um erro de percurso e não algo normal para nós. Mas mesmo que a gente peque, a Bíblia diz que nós temos o quê? Um advogado junto com o Pai. Jesus Cristo, o justo. Aquele que é a propiciação, não só pelos nossos pecados, mas pelo do mundo todo. Então, irmãos, o mundo está salvo, eles só precisam saber que existe um Salvador que os amou de uma tal maneira que deu sua vida por ele. E que se eles quiserem, eles podem receber também essa nova natureza. O mundo está salvo. Eles só precisam conhecer essa tão grande salvação. Como crerão se não há quem pregue? Então nós temos essa incumbência de mostrar ao mundo que se eles desejarem, se eles quiserem, eles podem receber essa tão grande salvação, a Bíblia diz. Amém, irmãos? Então essas são as trocas que devemos fazer a cada dia da nossa boca, desse manancial de vida. Amém? Romanos 8:1. Agora, pois, diga já, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não existe mais condenação. Existe graça sobre nós. Não estamos condenados, somos salvos. Amém? Então a confissão é, Pai, obrigado, porque não existe mais condenação para mim. Existe graça sobre minha vida. Pai, eu te agradeço que existe graça lá no meu trabalho. Existe graça onde eu passar. Onde eu passo, a graça se manifesta. Existe favor de Deus para mim. João 1:2. 8:20 a gente vai encerrar agora, tá, gente? Aí você recebe essa palavra? Amém. Vamos praticar isso durante a semana. E vigiar. Amém, irmãos? Vigiar. Eu vou vigiar o que eu falo. Eu vou vigiar o que está saindo da minha boca. Eu vou mudar as minhas confissões, as minhas declarações. Eu vou vigiar aquilo que eu estou falando. João 1:12, André. Desculpa. Olha só o que é que diz a palavra de Deus. Mas todos quanto receberam, amém? Nós, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Diga, eu sou um filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Essa é a declaração que todos os dias nós devemos fazer. Amém? Eu sou um filho de Deus. E aqui para encerrar, a gente vai encerrar com algumas confissões de nunca mais. Amém? Vamos todo dia declarar isso. Ó. Nunca mais eu direi que não posso. Filipenses 4:13. Nunca mais diga, eu não posso. Nunca mais eu vou dizer, eu não posso. Por quê? Por que, irmão, não vou declarar não posso? Porque eu posso. Diga, eu posso. Nunca mais eu vou dizer que não posso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga amém. Amém. Nunca mais eu direi que não tenho, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir
em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Então nunca mais eu vou dizer eu não posso, eu não tenho, eu sou pobre, sou miserável, nunca mais, porque o Senhor é o meu supridor. Nunca mais eu direi que não tenho fé. Diga, porque eu sou da fé. Sabe por quê, irmãos? Você pode dizer que é da fé, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então você tem uma medida de fé. Por isso que você é da fé. Nunca mais eu vou dizer eu não tenho fé. Nunca mais diga eu não tenho fé. Diga eu sou da fé. Eu sou da fé. Nunca mais eu direi que sou fraco. Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo. O Senhor é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Então nunca mais diga, eu sou fraco, porque a Bíblia diz, diga ao forte, diga ao fraco, eu sou forte. Amém. Em vez de dizer, eu sou fraco, eu estou fraco, irmão, eu estou tão fraco. Não, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza. Irmão, eu me lembro, isso foi maravilhoso, uma experiência tremenda. Vai fazer um ano agora, em agosto, vai fazer um ano, eu fui correr uma ultramaratona de 104 quilômetros. Lá de Venda Nova do Imigrantes, saímos de 5 da manhã até ali em Viana, ali. Foi 104 quilômetros. Mas, irmão, depois dos 60 quilômetros, é tanta dor, tanto cansaço, tanto você quer parar, sua mente quer parar. Mas eu me lembrava disso aqui, ó, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é minha força. E eu declarava, eu ficava assim, ó, só mais 5 quilômetros, o Senhor é minha força. Aí corria 5 quilômetros, só mais 5 quilômetros. O Senhor renova minhas forças com a água. E eu declarando. Isso de 5 da manhã, irmão, foi até 7 da noite, 14 horas. Mas eu concluí, por quê? No momento que minha mente queria parar, que meu corpo queria desistir, eu declarava, o Senhor é minha força, o Senhor é minha força. Só mais 5 quilômetros, Senhor. O Senhor me fortalece. E nesses 5 e 5, a gente concluiu lá aquele desafio. Mas eu sentia que quando eu declarava, o Senhor é minha força, minhas forças eram renovadas. Quando eu queria desistir, a força de Deus vinha e me sustentava. Quando você pensar que é fraco, libere a palavra. Diga ao fraco, eu sou forte. O Senhor é minha força. Quando seu corpo quiser cansar, quiser você declarar, minha força é a força de Deus. O Senhor renova minhas forças. O Senhor é o que me sustenta. O mesmo Espírito, irmão, essa declaração a gente deve fazer. Ó, o mesmo Espírito que vivificou Jesus entre os mortos, ele vivifica o meu corpo. Quando o corpo estiver cansado, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que vivificou Jesus entre os mortos, ele vivifica o meu corpo. E você vai ver a vivificação do Espírito sobre a tua vida. Amém, irmãos? Daniel 11:32. Aos violadores da aliança, ele com lisonja perverterá. Isso aqui não é para nós, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Tem uma versão que diz forte e fará proezas. Amém? O povo que conhece o seu Deus é forte e ativo. É a minha declaração todo dia, irmãos. Meu corpo é forte, minha mente é renovada, eu tenho o vigor de Deus, eu tenho a força de Deus. Porque senão, irmão, a gente vai cair nesse negocinho do mundo. Não, depois de 50, tudo é doença, tudo é... Não, depois de 50 a gente vai cansando. E você vai criando essa realidade, uma realidade mentirosa. Porque os jovens correrão, sonharão, os velhos terão visões e não se cansarão. Esse negócio de dizer depois de 70 anos é canseiro e fadiga. Irmão, você pode viver 60, 70 com muito vigor. Amém? Se mudar a declaração. Nunca mais direi que não tenho sabedoria. Diga, nunca mais direi que não tenho sabedoria. Porque 1 Coríntios 1:30 diz o seguinte, ó, mas vós sois dele, diga eu sou dele. Em Cristo Jesus, o qual Cristo Jesus se tornou da parte de Deus, ele se tornou para nós sabedoria, justiça e santificação e redenção. Diga aleluia, irmãos. Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, ele se tornou para nós a sabedoria que você precisa, a nossa justiça, a nossa santificação e a nossa redenção. Então não diga, eu sou burro, eu não sei fazer isso, eu não tenho... Não, irmãos, você pode até não saber no momento, mas existe uma graça de Deus que nos ensina, que nos capacita.
porque ele foi feito sabedoria em nosso lugar. Nunca mais direi que sou doente ou que vou morrer. Salmo 118, 17. Olha que coisa linda. Essa é a nossa declaração, Salmo 118, 17. Irmãos, vamos ler todo mundo junto? Diga, eu não morrerei. Antes viverei. E cantarei as grandes obras de Deus. Então, eu não morrerei. Esse negócio de eu vou morrer, todo doente, eu não morrerei, mas viverei. E contarei. Tem uma versão que diz os grandes feitos do Senhor. Eu não morrerei, mas viverei. E contarei os grandes feitos do Senhor. Amém? Nunca mais eu vou dizer que vou morrer. Mateus 8, 17. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo, Jesus, ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém, gente? E para encerrar, nunca mais direi que sou pobre. 2 Coríntios 8, 9. Você pode ficar de pé? Mas conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre, por amor de nós. Para quê? Para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Diga, eu sou rico. Diga, eu sou abençoado. Eu sou sarado. Eu tenho vida. Eu sou um filho amado. Irmãos, é isso que tem que sair da nossa boca. Você recebe essa palavra? Pai, obrigado pela tua palavra. Foi liberada. Está plantada. Nós cremos que foi plantada no bom solo do nosso coração. E nós vamos colher dessas realidades a 100 por 1. Obrigado por tudo, Espírito Santo, que você ministrou em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? André?